Vamos então ler a palavra. Nos diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? O tema dessa mensagem é acima das percepções. Esse episódio de Jesus saindo para orar sozinho, ele é depois do episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Os versículos anteriores diz que uma grande multidão se ajuntou para escutar os ensinamentos de Jesus, e a tarde já estava chegando, já estava um pouco tarde, e não havia comida próximo, e os seus discípulos indagaram Jesus a respeito do que essa multidão iria comer. E Jesus disse: traga e dê vocês o que comer a essas pessoas. E eles disseram que não tinha nada, senão apenas 5 pães e 2 peixes. E foi exatamente isso que alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Comeram todos e ainda se fartaram e ainda sobrou comida. Depois de ter fartado a multidão com o alimento, Jesus então pede para que seus discípulos saiam, atravessem o mar, e ele fica sozinho para orar. E quando os seus discípulos saem e vão para o mar, a Bíblia diz que o vento era contrário, ou seja, eles estavam navegando contra o vento, e as ondas eram muito fortes e batiam contra o barco. E vamos imaginar então um barco na época de Jesus que era controlado manualmente com remos, ou com talvez com algumas velas, mas esses discípulos estavam no mar, e o mar estava revolto, e eles estavam navegando contra o vento. No momento que Jesus foi encontrar com eles, eles já estavam exaustos, porque já era por volta de entre 3 e 6 horas da manhã. Mas vamos voltar aqui à palavra para nós refletirmos um pouco a respeito do que aconteceu nesse episódio em que Jesus vai encontrar com seus discípulos no mar, andando sobre as águas. Primeiro que, quando Jesus ele pede para os seus discípulos irem para o mar, ele sabia exatamente o que ele estava pedindo. E ele não nos pede nada que seja impossível. Tá? Ele queria ficar um pouco a sós para orar,
ele já tinha alimentado uma grande multidão. Os seus discípulos então entram no mar e começam a navegar neste mar. E aí, do versículo 22 ao 24, diz que logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus ele não pediu aos seus discípulos nada impossível. Os seus discípulos conheciam o mar, sabiam o que era navegação. Ele pediu ou impeliu para que os seus discípulos fossem para o outro lado. Só que quando eles começam a navegar, eles percebem que eles já estavam distantes da terra e Jesus não havia ido ao encontro deles. No versículo 24 diz que eles já estavam longe, vários estádios distantes da terra. Estava uma distância enorme da terra e já era noite, estavam sozinhos e a sensação que eles tinham, a percepção que eles tinham é que ali a situação era muito complicada e eles estavam sozinhos. Se Jesus estivesse no barco, eles teriam a segurança de estar com o mestre, mas a percepção que eles tinham naquele momento é de estarem sós, de estarem sem apoio, de estarem sem ninguém. Acontece que esta era uma percepção de não ter a presença física de Jesus, mas essa percepção é uma percepção que muitas vezes não tem a ver com a realidade, porque veja que eles estavam cumprindo uma ordem de Jesus. E quando nós cumprimos uma ordem de Jesus, ele nos pede e nos faz alguns pedidos com a certeza de que tudo vai dar certo. Quando nós fazemos a vontade de Deus, estamos debaixo da vontade de Deus, tudo que fazemos debaixo da vontade de Deus vai dar certo. Os discípulos de Jesus estavam seguindo uma ordem de Jesus e quando Jesus pede para os discípulos atravessarem o mar, ele não pede em vão e não era nada difícil, mas as coisas começaram a se complicar no meio do caminho e lá eles se sentiram, ou pode ser que eles estivessem se sentindo sozinhos porque eles estavam distantes e Jesus não estava lá. Mas Jesus nunca nos abandona, nunca nos deixa sozinhos. E ainda no versículo de 24 diz que eles estavam no barco e eles estavam açoitados pelas ondas porque o vento era contrário. Quem dirige vai entender o que eu estou falando. Quando você pega a estrada e o vento ele é contrário, o carro você tem que forçar um pouco mais o carro para ele andar na velocidade que você precisa andar, porque o vento é contrário. Imagina esses discípulos de Jesus estando no barco, controlando este barco manualmente, fazendo com que esse barco chegue ao seu destino, ou com que eles consigam fazer essa travessia, só que eles remavam e o barco parecia que não saía do lugar. Parecia que eles não conseguiam progredir. Por quê? Primeiro porque o vento era contrário. Eles remavam com um esforço maior do que o necessário para chegar ao outro lado. E esse esforço aplicado nessa situação em que o vento é contrário não obtinha muito resultado, porque as ondas fortes batiam no barco. O vento contrário jogava o barco na direção contrária, mas eles estavam lá, se esforçando para chegar aonde Jesus pediu para que eles chegassem. E aí eu penso, queridos, que mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo seguindo uma ordem de Jesus, pode ser que a caminhada não seja
tão simples, não seja tão fácil. Primeiro, a sensação de estar sozinhos, de estar no meio do mar, já altas horas da madrugada. Jesus não foi encontrá-los até esse momento, e eles navegando num vento contrário, navegando com dificuldade de chegar aonde eles queriam chegar. Por isso eu vejo, queridos, que mesmo quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, pode ser que nós não tenhamos, ou tenhamos alguns momentos em que vamos ter algumas dificuldades na nossa caminhada. Vamos ter algumas coisas que vão querer nos fazer voltar para trás. Algumas situações que vão ser contrárias à nossa vontade. Contrárias àquilo que eu quero fazer. Eu quero fazer a vontade de Deus, quero andar na presença de Deus, quero seguir em frente aonde Jesus tem falado em meu coração, mas algumas coisas muitas vezes nos atrapalham e querem nos fazer voltar, olhar para trás e muitas vezes fazer pensar: por que será que isso está acontecendo? Ou será que eu realmente estou fazendo a vontade de Deus? Isso deve estar claro em nossos corações a respeito daquilo que Deus coloca em nossos corações. Eu estou fazendo a vontade de Deus porque em alguns momentos sentimos ou paramos para refletir se o Senhor nos mandou para determinado lugar ou fazer alguma coisa, se Ele realmente nos mandou, por que algumas dificuldades sobrevêm sobre nós? E aqui estão os discípulos de Jesus. Andava com nosso Senhor Jesus, Ele pediu: atravesse o mar, e nessa travessia, poucas horas depois de deixar o Senhor Jesus, eles já estavam enfrentando dificuldades. Já estavam enfrentando uma dificuldade enorme para navegar e chegar do outro lado. Então, no nosso caminho, na nossa caminhada, nós vamos ter algumas situações que não vai ser muito fácil. Teremos momentos em que teremos que percorrer um caminho, que vamos ter situações que querem nos mandar para trás, querem nos levar de volta à nossa origem, mas nós não podemos voltar, porque Deus está no controle e nos mandou e mandou os discípulos seguir em frente. Atravesse o mar. Jesus disse aos seus discípulos embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Sair da onde Jesus estava, em terra firme, na presença do Senhor, e ir para o outro lado. Essa simples travessia trouxe algumas dificuldades para os seus discípulos, e talvez nas nossas vidas, e eu tenho certeza que acontece, em alguns momentos, coisas simples, que poderiam ser simples, nos trarão algumas dificuldades que nos farão pensar em voltar, que nos farão pensar em desistir, que nos farão olhar para a vida e pensar assim: meu Deus, por que está tão difícil chegar aonde eu tenho que chegar? E nós vamos ver no desenrolar da história que enquanto eles estavam cansados, já na quarta vigília da noite, ou seja, por volta de 3 a 6 horas da manhã, os judeus separam o dia e a noite de forma diferente. Então, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, do versículo 25 ao versículo 26, andando sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Nosso Senhor Jesus nunca nos abandona. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca nos abandona. Embora a percepção dos discípulos lá no meio do mar, o vento contrário, as ondas batendo no barco: olha, eu estou sozinho aqui, olha, tenho dificuldade de chegar. No momento de cansaço, extremo cansaço,
Já depois de navegar muitas horas, eis que Jesus vem sobre as águas encontrar os seus discípulos. E Jesus, ele vem nos encontrar, ele vem ao nosso encontro, ele vem nos socorrer no momento exato. No momento exato, Jesus vem nos encontrar, porque ele nunca nos abandona. Ele não chega adiantado, não chega antes da hora. Não é a hora que eu quero. Comecei a navegar, comecei a encontrar um pouco de dificuldade, e aí eu falo, ai Deus, bem que o Senhor poderia me ajudar, bem que o Senhor poderia me auxiliar, bem que as coisas poderiam ser diferentes. Não é neste momento, muitas vezes, momento que nós queremos. Ou muitas vezes falamos assim, ah Deus, se o Senhor tivesse agido naquela hora, naquele momento, as coisas hoje seriam diferentes. Não é neste momento também, não é na hora que eu quero, não é no momento que eu quero. Deus age na hora certa, no momento exato. E eu vejo aqui, queridos, que esses discípulos já tinham tentado chegar ao outro lado, e já tinham navegado a noite inteira, e nesse momento estavam já cansados, exaustos de lutar contra o mar, contra o vento, para chegar ao outro lado. E aí Jesus vem, entre 3 e 6 horas da manhã, para encontrar com seus discípulos, na hora exata, no momento que eles precisavam. E aí ele vem sobre as águas, andando em direção aos seus discípulos, e eles não imaginavam que Jesus estava indo ao seu encontro. E o fato de eu afirmar isso é que eles começam a gritar com medo, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Mas eles esqueceram, e talvez esqueceram muito rápido, que Jesus havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes e alimentou uma multidão com um pouquinho só. Esqueceram rapidamente. Eles esqueceram que o Senhor Jesus nunca nos abandona e faz coisas extraordinárias que muitas vezes nós não reconhecemos ou não temos a percepção imediata que Ele está agindo. Deus estava agindo, Jesus estava indo em direção aos seus discípulos, e eles pensavam que era algo que não tinha nada a ver com Jesus, é um fantasma. E começaram a ficar com medo, mas ficaram com medo da maravilha que eles estavam vendo. Mas eles não tinham essa percepção ainda. Deus muitas vezes age em nossas vidas, e eu sei que Ele faz isso. Ele age de forma extraordinária, de forma que nós não conseguimos imaginar, de forma que nós não esperamos. E Ele age na nossa vida e age na sua vida, e Ele faz algumas coisas que nós não imaginamos. Seus discípulos não imaginavam que Ele estaria se dirigindo andando sobre as águas para alcançá-los. Eu tenho certeza que isso não passou por suas mentes. Porque se eles pensassem a respeito da providência de Deus, a respeito de Jesus encontrá-los, eles estariam tranquilos e pensariam logo, é Jesus. Olha, Jesus está vindo sobre as águas. Mas eles não conseguiram perceber o ato extraordinário de Deus. Queridos, perceba o ato extraordinário de Deus em sua vida em muitos momentos. Perceba o ato extraordinário de Deus em sua vida em muitas situações. Deus, de forma extraordinária, através de seu Filho Jesus Cristo, foi ali ao encontro dos discípulos, mas imediatamente eles se espantaram e gritaram, é um fantasma. Mas não era um fantasma, era o próprio Jesus Cristo que estava indo em direção aos seus discípulos.
E eu posso afirmar mais uma coisa com relação a esse texto. Nós vemos do versículo 27 ao versículo 33, que Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. O nosso Senhor Jesus e Salvador sempre faz a diferença. Ele poderia ter pego um barco para ir encontrar com os seus discípulos, mas ele foi andando sobre as águas. E aí, quando ele estava andando sobre as águas, os discípulos, em primeiro momento, disseram assim: não, é um fantasma. Mas quando Jesus falou: não sou eu, Pedro já tomou uma atitude: Senhor, se és tu mesmo, deixa que eu vá ao seu encontro. Eu quero encontrá-lo. E Jesus disse imediatamente: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não tenha medo. Quando nós estamos com Jesus, nós não devemos ter medo. Porque Deus, ele sempre faz a diferença. Não tenha medo, sou eu. Nós estamos com Jesus, você está com Jesus. Por que ter medo? Hoje vivemos um momento em que várias pessoas do mundo inteiro vivem um momento de medo. Tenho medo. Medo da incerteza, tenho medo do vírus, tenho medo da doença, tenho medo que os meus familiares se contaminam, tenho medo. Mas quando nós estamos com Jesus, nós não devemos ter medo. Mesmo que as coisas estejam complicadas, não tenha medo. Tem bom ânimo, sou eu, não temais, disse o nosso Senhor Jesus, no versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pedro teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. O primeiro medo dos discípulos era com relação a Jesus vindo, e eles não identificaram que era Jesus, então eles tiveram medo. É um fantasma, eu estou com medo, é um fantasma. Estavam com medo porque não conseguiram identificar que era Jesus que estava indo à sua direção, que era Jesus que estava se aproximando. Eu estou sentindo uma coisa aqui, eu estou com medo porque eu estou tendo uma sensação, de repente é Deus trabalhando, é Deus agindo nas nossas vidas. Ação do Senhor. E o segundo momento, Pedro teve medo porque ele começou a olhar a força do vento, começou a olhar a situação que estava ao seu redor e não olhou para o Mestre, não olhou para a frente, não olhou para o nosso Senhor Jesus, que estava à frente dele, que estava ali para o encontrar. Não tenha medo. Assim como os discípulos tiveram medo, assim como Pedro teve medo, nós não devemos ter medo. Mas Pedro teve
uma atitude que eu acredito que todos nós devemos ter. Pedro ele teve ousadia quando ele reconheceu que era Jesus. Ele dizia assim: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Manda-me ter contigo por sobre as águas. Versículo 28. Seja ousado na presença do Senhor. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está no controle de todas as coisas. Tem certeza que Deus está à frente, está indo em sua direção? Seja ousado. E fale com o Senhor: Senhor, se tu és tu mesmo, é o Senhor mesmo, eu quero ir ter contigo. Eu quero ver este milagre. Eu quero ver isso acontecer. Eu quero andar sobre as águas também. Eu quero, em nome de Jesus, ver os teus milagres na minha vida. Eu não quero ter medo, eu não quero ter incerteza, eu quero andar com o Senhor, quero andar como o Senhor está andando. Quero ir ao teu encontro, Senhor Jesus. Tenha ousadia de estar na presença do Senhor, ousadia de encontrar com o Senhor, ousadia de fazer algo que naturalmente não se faz, mas sendo direcionado por Deus, nós devemos ter a confiança de que Ele vai nos sustentar. Sem olhar para as situações adversas, as situações que nos rodeiam, o vento que está muito forte, as ondas que estão muito grandes, sem olhar para nada disso, tenha ousadia na presença do Senhor em nome de Jesus. Os discípulos de Jesus receberam o pedido do nosso Senhor para atravessarem e irem para outra margem. E este pedido fez com que a obediência dele levasse os discípulos para o meio do mar para enfrentar uma situação complicada aos olhos dos discípulos. Mas o nosso Senhor Jesus tem propósito em todas as coisas. E na madrugada ele vai encontrar com seus discípulos. E na madrugada ele leva Pedro a andar sobre as águas. E quando Jesus entra no barco, o vento cessa, as coisas acalmam. No momento certo, na hora exata. Então, queridos, muitas vezes temos uma percepção que não é uma percepção do que realmente é, não é uma realidade. Deus, ele nunca atrasa. Deus, ele nunca falha. Deus, ele nunca nos abandona, nunca nos deixa sozinho. Muitas vezes temos essa percepção. E quando Deus está no controle, nós podemos, em nome de Jesus, andar sobre as águas e viver o extraordinário de Deus. A fé que Pedro teve, a ousadia que Pedro teve de falar com o Senhor: Senhor, eu quero ir ter contigo, eu quero encontrar com o Senhor. Não foi a mesma fé que permaneceu enquanto ele começou a olhar para o vento, para as ondas. Que nós possamos, em nome de Jesus, não olhar para as ondas, não olhar para os ventos, para a situação atual, mas viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele quer para as nossas vidas, em nome de Jesus.